Temos agora os termorrígidos, é um tipo de plástico também, por exemplo, silicone, o poliuretano é um tipo de isopor, parecido muito com isopor, e é isso aqui vocês podem visualizar, por exemplo, é um material que faz prancha de surf. O baquelite, a baquelite é um material muito duro, que é aqueles vinis, aqueles discos antigos, é feito de baquelite. Caseína é um polímero natural, tá, existente no leite. Então, qual é a diferença do termoplástico para o termorrígido? O termorrígido, como a palavra já diz, ele tem uma rigidez. Essas cadeias lineares, tá, elas estão ligadas covalentemente com outras cadeias e aí formam uma rede. Então, é como se tivesse cada cadeia dessa ligada uma com a outra, em ligação covalente. Então, há uma rigidez aí. Essas estruturas não tem como ser puxadas ou a temperatura, ao aumento da temperatura, fazer com que elas fiquem mais soltas. Então os termorrígidos, depois que são formados, eles formam o que a gente diz essa rede, ou um retículo, que impede com que depois que eles estejam produzidos, eu consiga, por exemplo, fazer a reciclagem. Termorrígidos não tem como fazer reciclagem. Então é um tipo de plástico que é muito rígido, e o aumento de temperatura não faz com que aumente a distância entre eles aqui, eu consiga moldar. Se eu aumentar demais a temperatura, o que vai acontecer? Começa a colapsar o sistema, certo? A quebrar em vários locais aqui. Então os termorrígidos não tem como fazer a reciclagem deles ou a remoldagem deles. Pode usar eles para outra coisa, né? Uma vez coletado, eles podem ser utilizados para outras coisas, não para ser remoldados e voltar ao mercado. Então eles são polímeros tridimensionais e, como eu já falei, essa união é por meio de ligações covalentes. Diferentemente das interações que a gente tem nos termoplásticos, que elas se dão por meio de interações de Van der Waals, interações de polo induzido, que são muito mais fracas. Com um aumento da temperatura, essas interações elas diminuem. Aqui não. A ligação covalente, se eu aumentar demais a temperatura, ela é rompida e há um colapso da estrutura, porque a estrutura aqui também é ligada é unida também por ligação covalente. Então aqui, gente, é mais para ilustrar um dos polímeros que a gente consegue fazer em casa, tá? E é muito presente, por exemplo, em vídeos de YouTube, até crianças fazendo. Que é o quê? Essa é a estrutura do slime, certo? Aquelas melecas que a gente puxa, e muita gente usa isso. Então o slime ele é produzido a partir do PVA, ou seja, da cola branca à base de PVA, e do ácido bórico, que é encontrado, por exemplo, na água boricada. Então a reação desse polímero, certo? Linear, certo? Esse polímero linear e o ácido bórico faz com que crie um outro polímero, mas que tem essa grande elasticidade. Por que isso acontece? Porque o boro, ou esse bórax, né, esse ácido bórico, ele entra no meio das cadeias. E aí quando a gente puxa, certo? Ele tem uma certa elasticidade aqui, ó, tá? Essas ligações elas conseguem se movimentar dentro, entre essas duas cadeias. Essa polimerização aqui é uma polimerização de condensação, porque é uma liberação de água, certo? Uma liberação de água no processo. Então, quando vocês forem fazer, vocês vão ver que há uma certa liberação de água. Então, tentem em casa, depois vocês mandem fotos pra gente ver como que ficou o slime de vocês. Elastômeros são o quê? São borrachas, tá? E as borrachas são materiais que têm elevada elasticidade, que se deformam e depois que a gente retira essa pressão, ela volta ao estado inicial ou ao formato anterior. E aí eu mostro essas fotos para vocês. E eu peço para vocês pensarem aí 2 minutos. O que tem a ver essa foto com borracha? Já que pensaram, o que tem a ver isso? Gente, essa estrutura, esse teatro é o Teatro Amazonas. E ele tem uma grande ligação com a borracha. Por quê? A borracha, tá, historicamente, ela foi primeiro explorada dessa árvore chamada seringueira, certo? Onde a gente
obtém o látex, que é essa leite, que é essa seiva que dá na casca dessa árvore. E a seringueira é uma árvore amazônica. Então, lá em Manaus, a gente, historicamente, no século XIX, a gente teve aquele ciclo conhecido como ciclo da borracha. Circulou tanto dinheiro, impulsionou tanta economia da região, que em 1896, tá, foi possível construir uma mega estrutura dessa. Só para vocês terem ideia da quantidade de dinheiro que circulou na região por conta da borracha, esse polímero natural. Tá? Ou do látex que dá origem às borrachas, uma infinidade de borrachas. Nas borrachas a gente tem um processo muito interessante chamado de vulcanização. Por que a gente tem esse processo de vulcanização na borracha? Uma borracha, quando ela não é vulcanizada, ela é muito flexível, tá? E pode se romper facilmente. Pense aí como se fosse um slime, uma coisa um pouco mais dura. A borracha ela vai ter, tá, aquela flexibilidade, mas ela rompe facilmente. Então isso não é interessante para muitas das aplicações, tá, que vemos hoje para a borracha. Então existiu um processo, ou foi desenvolvido um processo chamado de vulcanização. Que processo é esse? É um processo onde essa borracha, né, no caso aqui representada pelo poliisopreno, tá, quantidades de isopreno ligadas entre si, e reage com o enxofre. Quando há essa reação do poliisopreno com o enxofre, o que o enxofre faz? Ele liga esses polímeros entre si, formando um retículo. Essa vulcanização faz com que, por exemplo, polímeros lineares, como o poliisopreno aí, formem redes, retículos, semelhante ao que a gente viu anteriormente. É como se transformasse um termoplástico em um termorrígido. E isso faz com que aumente demais a resistência mecânica da borracha. Então a gente tem uma borracha vulcanizada aqui, por exemplo, no seu estado, vamos dizer assim, de repouso. E aí você tem essas pontes de enxofre aqui ligando elas. Quando essa borracha é esticada, o que acontece? Ela não se rompe facilmente. Por que ela não se rompe? Porque tem essas ligações aqui que não permite com que há um deslizamento das estruturas para cá. Então a borracha vulcanizada, que passa por esse processo de reação com enxofre, ela é muito mais resistente a pressões, tá? A estiramento. Então ela é uma borracha, vamos dizer assim, mais dura. Apesar dela ter uma certa flexibilidade, ela tem uma resistência muito maior. E aí foi possível, por exemplo, produzir itens como esse, né? Os pneus que a gente tem hoje, que são borrachas vulcanizadas. Se não fosse vulcanizada, ia ser impossível a gente produzir pneus, né, que temos hoje. Por quê? A temperatura facilmente ia fazer com que esse elastômero ficasse muito mole. Tá? O atrito faria com que o desgaste fosse muito grande dessa borracha. Então, o processo de vulcanização é um processo extremamente importante nos elastômeros. Então, chegamos ao último tipo de polímero que vamos abordar hoje, que são as fibras. Então, aqui a gente mostra alguns modelos, algumas ilustrações para melhorar a nossa ideia do que seria uma fibra. Então, aqui a gente tem polímeros lineares muito grandes, tá? Muito grandes, que não estão entrelaçados entre si, como está aqui em A. Quando eles começam a entrelaçar entre si, a gente chama esses polímeros de cabos, como em B. E quando esses cabos estão totalmente entrelaçados, ou muito entrelaçados entre si, formam o que a gente chama de fibras. Então as fibras é como se fosse um conjunto de linhas desses polímeros, um conjunto desses polímeros entrelaçados entre si, formando uma estrutura muito fina, tá? E essa estrutura muito fina é que produz muitos tipos de tecidos, tá? E muitas outras coisas, principalmente para a indústria têxtil. Então um exemplo de produto proveniente de fibras é o poliéster ou os nylons, que são usados, essas fibras são usadas, por exemplo, para vestuário. Tá? Então, tanto os poliésteres como os nylons são usados muito em vestuário. Hoje, os poliésteres já estão substituindo os nylons, tá? em outras aplicações, tá? Como linhas de pesca, em outras coisas, aí, até lona de paraquedas. Antigamente era de nylon.
Então temos outras fibras também, como a fibra, né, usada em velas ou em veleiros, tá? Chamado Dracon, que tem aquela mesma estrutura que eu mostrei anteriormente, porém é um poliéster que é mais resistente que o algodão, tá? E que o nylon. Além disso, ele não se forma deformação facilmente e também não mofa. Então ele traz uma série de vantagens em relação aos materiais conhecidos até então. Temos também essa poliamida, que é uma fibra chamada de Kevlar, tá? E ele é muito usado, por exemplo, em coletes à prova de balas, cabos sintéticos e roupas de bombeiro. Então vejam vocês aí a infinidade de materiais que é produzido com polímeros, tá? É muito grande mesmo. Então, gente, é isso que eu queria. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida me manda.